Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 11 de fevereiro, e a igreja hoje nos chama a celebrar a festa de Nossa Senhora Aparecida em Lourdes, na França, no ano de 1858, a Bernadette Soubirous, Santa Bernadette Soubirous. Tive a graça de há pouco tempo estar em Lourdes, de revisitar aquele lugar, de tomar da água milagrosa, de trazê-la e distribuí-la aos doentes. E eu quero te convidar a, junto com a Virgem Santíssima, iniciar comigo esse momento de meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, nós vamos tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nesse dia em que nós celebramos a aparição de Nossa Senhora em Lourdes, em 1858, a Santa Bernadette Soubirous, na gruta de Massabielle, uma das aparições marianas mais importantes de toda a história, nós vemos, caríssimos, essa dicotomia entre a palavra de Deus e a ação humana. Essa completa ausência de correspondência entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que o homem faz. Ora, Jesus discute ali com os fariseus e mestres da lei, que estavam ali questionando por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Nós sabemos que os judeus tinham uma série de regras e prescrições, sobretudo de saúde e higiene, que foram dadas por Deus a Moisés e que foi o que sempre garantiu, prestem bem atenção, o que sempre garantiu, além da proteção divina, a preservação do povo judeu diante de pestes, epidemias e tantas outras formas de doença. Ora, nós sabemos das práticas de higiene dos tempos antigos e sabemos que muitas pessoas morriam de infecções, morriam de febre. E por que contraíam essas infecções? Porque não tinham um comportamento higiênico adequado. Deus é um pai que ama, é um pai que cuida, ofereceu ao seu povo até mesmo essas práticas, para que seu povo perseverasse e progredisse, tanto em número quanto na esperança. Mas, com o passar do tempo, o mandamento de Deus, ou seja, os preceitos, foram sendo mudados, colocados, sobretudo, como disposição humana e não como vontade de Deus.
como nós podemos ver, por exemplo, naquela situação que Jesus cita do filho que, ao dizer a seus pais que o sustento que eles deveriam receber dele foi consagrado a Deus, ele está dispensado de ajudar seus pais. Ora, eu imagino que se o Senhor passasse pela terra no dia de hoje, ele ia encontrar muitos filhos que não têm levado a sério o quarto mandamento, de honrar seus pais, de dar a eles um pouco do seu tempo, também, se necessário, ajuda material, mas, sobretudo, presença física, presença humana, calor humano. O que tem de gente abandonada nas casas de idosos, ou até mesmo nas suas próprias casas, e seus filhos e filhas aí na igreja, pagando de santos. Olha, é uma multidão sem fim. Gente que vem à missa e parece ser um perfeito católico. Você olha assim, parece um santo, mas trata o pai e a mãe como se fossem cachorros. Tem mágoa com o pai, não fala com a mãe, não é capaz de visitá-los, tem tempo para tudo e para todos, vive postando fotos daqui e dali, com esse ou com aquele, mas seus pais abandonados. Isso é hipocrisia. E não adianta ficar na igreja comungando e confessando e se ajoelhando e adorando, se você não está honrando aqueles que te deram a vida. Moisés diz na lei que aquele que amaldiçoa seu pai deve morrer. Tanta gente vai ficar de fora do céu porque não honrou seus pais, ou porque viveu de forma hipócrita a sua fé. Parece uma coisa, mas por dentro é outra bem diferente. Mas, padre, que palavra dura hoje? Sim, é dura. E ela deve nos confrontar com a nossa realidade. Ela deve fazer com que nós mudemos de atitude. Ela deve fazer com que nós percebamos que os caminhos que nós temos tomado não são os caminhos que Deus quer para nós. O modo como temos levado a nossa história não está conforme a vontade do Senhor. Parabéns a você que tem conseguido, de fato, ser um discípulo bom e fiel. Mas aqueles que não estão dando o devido valor às ordens de Deus, que o façam. Sobretudo naquilo que diz respeito ao outro. E nesse outro, pai, mãe, filhos, esposa, esposo. Não adianta ser perfeito dentro da igreja, servir bem à igreja, ao sacerdote, tê-lo sempre na sua casa. Se depois que ele sai dali, a vida é um inferno. Não adianta dar palestras para casais, para jovens, para adolescentes, não adianta ser catequista se dentro da sua própria casa você ignora os seus. Isso é farisaísmo. Não adianta estar na igreja, como eu dizia agora há pouco, muito bem vestido, mas em casa não ter vida de oração. Isso é hipocrisia. Então, sejamos sinceros, sejamos retos, sejamos honestos na nossa relação com Deus e com o próximo. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.